Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que mais uma vez juntos nessa casa de amor, nós possamos estudar a doutrina dos Espíritos, trazendo ao nosso entendimento aquilo que Jesus nos trouxe, a revelação do mundo espiritual, para que possamos levar a nossa vida material de forma, quando retornarmos a esse mundo espiritual, estejamos melhores do que quando chegamos. Que a espiritualidade nos intua e que nós possamos dar início agora aos nossos estudos. Nós vamos falar sobre o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E o nosso estudo de hoje é o item 9, até o final do capítulo, a nova era, é a instrução dos espíritos. Mas para que a gente possa falar da nova era, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, para que a gente possa entender como é que isso se deu, como é que isso está se dando. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, já no prefácio, ele fala do esforço dos eleitos de Deus na formação do nosso planeta. O nosso planeta estava em vias de nascer e a espiritualidade amiga trabalhava para que aqui pudesse ser o nosso berço. Então, o planeta sendo criado, começaram-se os ensaios da vida. A vida, a organização física, começa a ser ensaiada dentro da água. E ali se dão várias experiências, a evolução de bilhões de anos acontece para que a gente possa alcançar a forma física, para que o planeta possa estar em condições de receber o espírito encarnado. Então, aqui se deu todo o trabalho para que isso pudesse acontecer. E isso acontecendo, naturalmente, o corpo físico já tem condições, as experiências foram um sucesso. O corpo físico já tem condição de receber o espírito para que ele possa atuar no mundo material. E aí acontecem as encarnações. E nós vamos, ainda no início da nossa história evolutiva, nós vamos ensaiando através dos nossos instintos a nossa sobrevivência, que o trabalho era total, exclusivo para a nossa sobrevivência. Então, os instintos vão se desenvolvendo e esses instintos vão se transformando em inteligência. A gente precisava sobreviver. Então, vivíamos para se defender e para se alimentar. E passamos a observar a nossa presa. Passamos a desenvolver a inteligência a partir desse momento que nós precisávamos nos alimentar e nos defender. Ali estava a caça, como essa caça agia. E a gente começou a observar, e a gente começou a estudar o movimento da nossa presa. E nisso a gente foi desenvolvendo a nossa inteligência. E essa inteligência, naturalmente, foi percebendo uma força maior. Ela sentia que ela era regida por essa força maior, mas em momento nenhum ainda estava apropriada para a era espiritual. E nós fomos chegando, fomos crescendo, fomos evoluindo, e Jesus percebe que nós precisávamos de um impulso. Nós precisávamos realmente de um grande impulso. E é quando a espiritualidade se reúne novamente e traz para nós um trabalho gigantesco através daquele legislador hebraico que é Moisés. Moisés vem com uma responsabilidade muito grande e com uma proposta muito nova para a população daquela época, que na realidade estava começando a ensaiar os seus passos na inteligência. Afinal de contas, ele percebe que viver em grupo era muito mais seguro do que viver sozinho. Então já se começa a se agrupar em tribos. Começa a conviver socialmente a partir das suas necessidades de manutenção. E Moisés chega até nós no momento em que o povo era
terrivelmente embrutecido, em que era ainda muito ignorante das suas origens. E ele traz como proposta o desenvolvimento moral da criatura humana. E isso era uma responsabilidade grandiosa para a época. E ele realiza a sua tarefa com uma grandeza muito grande. Porque muitas pessoas, dentro dos estudos religiosos, acham que porque Moisés recebeu o Decálogo e porque ele, junto a essas leis de conduta, ele imprime o caráter civil nas leis, muita gente acha que ele fracassou na sua tarefa. Na realidade, ele não fracassou, ele foi grandioso na tarefa dele, porque, afinal de contas, iniciar a criatura humana no seu desenvolvimento moral foi uma responsabilidade muito grande. E ele tinha ainda uma tarefa maior. Afinal de contas, aquela população, crendo num ser superior, eles não saberiam nunca definir o que era isso. Então, se eles viviam da pesca, ele achava que Deus estava nos rios e nos mares. Se ele vivia da caça, ele achava que Deus estava na floresta. Então, eram muitos deuses, deuses para tudo. Então, Moisés ainda vem com essa tarefa de unificar a ideia de Deus, de trazer a essa população, ainda com uma fé muito bruta, trazer a ideia de um Deus único. E isso foi trabalho para muito tempo. E contendo aquele povo, naturalmente, ele traz as suas leis disciplinares. Como nós temos o nosso Código Civil hoje, que se a gente infringir, né, a lei vem em cima de nós. Naquela época era a mesma coisa. Para um povo embrutecido, ainda eram leis embrutecidas. Então, naturalmente, ele dizia, ó, Deus mandou que eu falasse isso para vocês. Deus disse que se vocês não seguirem o que eu estou falando, vocês serão castigados. Então, naturalmente, deixou ainda a ideia do Deus vingativo e do Deus punitivo. E não poderia ser diferente, devido à maturidade espiritual ainda muito iniciante naquela época. Então, ele traz o que é fundamental na nossa evolução moral, que é os 10 mandamentos. Ali está a nossa regra de conduta, para que nós possamos respeitar a Deus, respeitar a nós mesmos e respeitar o nosso próximo. Se aquelas criaturas fizessem aquilo que estava ali, estariam bem encaminhados e Moisés teria conseguido realizar a sua tarefa. Mas acontece que nós somos espíritos, né? E por mais que nós fôssemos ainda muito infantil naquela época, nosso senso de religião ainda era muito imaturo e infantil, nós também ainda somos espíritos bastante teimosos, somos muito ligados à matéria. Então, apesar de todo esse trabalho da espiritualidade maior, a nossa evolução foi seguindo o seu curso. E como nós somos ansiosos, como nós somos ainda bastante materializados, nós evoluímos muito vagarosamente, muito passo a passo, muito devagarinho. Então, Jesus novamente se reúne com os tutelares da espiritualidade, aqueles que trabalham, né, sistematicamente pela evolução do nosso planeta e pela nossa evolução, se reúne novamente e chegam à conclusão de que nós precisamos de um novo impulso, que nós precisamos realmente de estímulos para que a gente possa amadurecer. Já estamos numa nova fase, porque apesar de sermos teimosos, né, a dor nos ensina muita coisa, o sofrimento nos ensina muita coisa. E como diz a própria Joana de Ângeles, né, se a ignorância, né, se a sombra é a ausência da luz, nós precisamos nos iluminar. Então, Jesus se reúne novamente e decide vir ele encarnar no nosso planeta Terra. Então, Jesus resolve que ele pessoalmente viria
fazer essa tarefa. Mas por que essa decisão? Por que será que nesse momento ele decide que ele viria? Nunca faltou na humanidade o apoio divino. Nunca faltou mensageiros que trouxessem as revelações que a nossa maturidade pudesse compreender. Mas todos esses profetas que tiveram junto de nós, eles eram uma mescla de luz e de sombra. E mesmo cumprindo as suas tarefas, eles também erravam. Moisés mandou matar. Davi mandou matar o seu melhor amigo para ficar com a esposa dele. Então a gente vê que mesmo diante de tanto conhecimento, porque eles tinham um patamar mais elevado do que o nosso, ainda assim existia a sombra dentro dessas criaturas. E o povo, como é que pode? Não é? Se ele é o rei, se ele é o melhor, como ele pode mandar matar? Então você fica duvidoso, você fica sem saber realmente em quem acreditar. E Jesus, percebendo isso, não, eu vou. Eu vou porque a proposta dele agora era muito diferente da de Moisés. Ele agora vinha realmente intensificar o nosso crescimento moral. Mas só um espírito puro, sem sombra, poderia trazer o amor. Poderia apresentar o amor para a humanidade de forma que a humanidade pudesse realmente confiar, acreditar nas palavras que ele traria. Nesse mundo espiritual que ele já começou a revelar para nós e modifica completamente as leis civis de Moisés e apresenta para nós um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus que não pune. E essa visão, essa moralidade e esse amor começa a florescer em nossos corações. Jesus não escreveu nada. E ele deixa para a gente os seus exemplos. Então isso, para nós, é gratificante, porque afinal de contas, ele não tinha as sombras. E por ser puro, por ser luz, ele confundiu muito a sua época. Ele confundiu principalmente os doutores daquela época, porque eles não conseguiam compreender como é que podia se amar tanto, como é que um ser poderia conviver com pessoas consideradas de baixo nível, como é que poderia perdoar da forma que perdoava. Mas o que mais tocou a gente foi como é que ele poderia compreender a nossa natureza ainda tão pequena. Como é que ele poderia perdoar de forma tão grandiosa os nossos equívocos, os nossos erros. Então Jesus era realmente uma pessoa especial no mundo ainda muito violento, no mundo ainda em que as pessoas eram muito pequenas ainda, mas o progresso precisava acontecer. E ele vem dar um impulso grandioso, de forma que ele divide, não é, a época antes e depois dele, para que pudesse ficar realmente marcado e se coloca como caminho, a verdade e a vida, e se coloca como guia da humanidade, se apresenta como filho do Pai, irmão nosso, mas se coloca como guia da humanidade. Então, naquela época, isso foi uma revolução de amor, onde nós questionávamos realmente que valeria morrer por esse amor, valeria dar a nossa vida por esse amor. E a gente vai seguindo, e como não foi, né, compreendido na sua época, deixou a sua mensagem, mas por ser tão grande luz, não conseguiu ser entendido, a humanidade
a partir da sua volta, o seu retorno ao mundo espiritual, a humanidade volta novamente às sombras. Volta novamente a um período de escuridão. Depois dele, todos, a maioria deles, lutaram em seu nome, guerras em seu nome, dogmas em seu nome, todos querendo a verdade e todos se distanciando cada vez mais da verdade. Então, foi o pior período que a humanidade poderia passar, porque esse período, como diz Kardec, gerou a descrença, onde não se acreditava mais em Deus, onde não se confiava mais em Deus. Afinal de contas, Jesus apresenta para a gente um Deus Pai e um Deus de amor. E vem a religião, que deveria representar esse Deus de amor, e persegue, e mata, e calunia, e explora, e crescem em vantagens, em interesses. Como acreditar num Deus e num mestre que deixa os seus filhos no sofrimento, cria o universo e deixa os seus filhos no sofrimento? Como acreditar nisso? Então, a humanidade se envolve novamente nas sombras da dúvida. E ainda assim, o tempo passa e a gente vai caminhando e a ciência vai progredindo, porque se em moral nós não estamos crescendo, intelectualidade, nós estamos acelerados. E a ciência começa a despontar. Galileu quase perde sua vida porque mandou um alerta para nós. Olha só, a Terra não é o centro do universo. Olha para o alto. Existem muitas e muitas coisas à nossa volta. A Terra não é o centro. E com isso ele quase perde a vida. Mas aí a gente começa a duvidar de novo, a questionar. Afinal de contas, nós estamos mais amadurecidos, mais inteligentes, e aí a gente começa a se questionar. Que Deus é esse? Quem é esse Deus? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Porque uns sofrem tanto e outros são felizes. Porque Deus dá tanto a um e nada ao outro. Porque uns nascem com saúde e a criança, o bebê de 2, 3 anos, tem o câncer. Por que essa diferença, essa desigualdade? Por que tanta descrença? Cadê esse Deus? E aí Jesus já tem que se movimentar de novo. Afinal de contas, nós já estamos maduros para mais um passo na nossa evolução. Aliás, o passo definitivo na nossa evolução. Porque, afinal de contas, a voz da humanidade renasce em Paris. E aí, através de Allan Kardec, nós somos coroados com a doutrina dos espíritos. E a partir do dia 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos é lançado, nós entramos na nova era, onde a ciência, aliada à religião, pode nos tirar da sombra, pode clarear os nossos entendimentos, pode nos mostrar o caminho que nós teremos que seguir. Então, como Kardec é a voz da humanidade, e junto aos fenômenos da mesa girante, juntos a médiuns, Kardec começa a questionar. Porque, afinal de contas, aquele espírito digno, inteligente, também tinha dúvidas. Afinal de contas, não é fácil viver com as diferenças. Não é fácil você ter dificuldades enquanto você vê a vida do outro sorrir. Então, tudo isso chama a atenção daquele que pensa. E aí Kardec, junto a esses mentores espirituais, estabelece no nosso planeta a Era da Razão, onde o raciocínio pode nos levar muito mais rapidamente ao nosso destino,
que é a felicidade. Então, através da doutrina espírita, com aquele homem íntegro, começa a se mudar o sentimento de religião. A religião passa a ter um cunho completamente diferente. Já não existe mais punição. Agora são consequências. Responsabilidade dos nossos atos. Olha que diferença. O Deus vingativo morre totalmente e passa a ver o Deus de justiça. Então, punição não existe. Consequência dos nossos atos. Então, a gente passa a vivenciar de forma positiva a era da razão. Então, nós vamos questionar, nós vamos entender, nós vamos racionalizar a nossa fé, para que a gente possa voltar a crer, para que a gente possa, crendo, conseguir viver melhor. E a doutrina espírita traz para a gente um manancial de reformulações na nossa existência física. E Kardec também fala que não vem modificar nada, assim como Jesus não modificou as leis da vida, mas vem trazer para nosso entendimento a nossa origem. Vem mostrar de onde nós viemos, como nós estamos aqui, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Isso é uma revolução no nosso psicológico. Isso é uma revolução no nosso amadurecimento espiritual. Afinal de contas, eu não preciso mais orar para pedir que minha vida melhore. Eu já tenho consciência que eu posso melhorar a minha vida através da minha mudança de conduta. Então, não mais vou acreditar no castigo. Eu agora acredito no trabalho da renovação. Então, o nosso mundo vive a nova era. Ainda estamos realmente no início dessa caminhada. Ainda estamos nos primeiros passos dessa doutrina abençoada, mas estamos sistematicamente caminhando. Por mais que as pessoas digam que nós estamos retrocedendo, isso não é possível. Se pegarmos a humanidade diante de Moisés, junto a Moisés, depois de Moisés, e a humanidade de agora, o avanço foi grandioso. Ele foi muito maior intelectualmente, mas o ser humano já está cansado de sofrer, já não aguenta mais tanta desilusão. E a maior ilusão que a humanidade passou e que a doutrina também vem modificar é de achar que nós podemos ser felizes sozinhos. Não existe felicidade individual. A doutrina mostra para a gente que ninguém consegue ser feliz com um irmão ao seu lado sofrendo. Que a felicidade é coletiva. E que se nós queremos encontrar a felicidade, precisamos fazer o outro feliz. Essa é a razão da doutrina espírita. E traz para a gente o seu pilar, que é a reencarnação, que é a pluralidade das existências, que nós sabemos que nós somos o somatório das nossas experiências, porque a doutrina não condena nada, mas ela espera que você seja o melhor possível. Ela espera que você faça o melhor possível. Ela espera que você se esforce o máximo possível. Não vai te cobrar nada, porque ela sabe que cada um tem o seu tempo de amadurecimento, que cada um tem a sua hora de conseguir perceber e sentir
o sentido da nossa existência. Mas para isso, nós precisamos abrir a nossa razão. Nós precisamos usar do nosso raciocínio. Nós temos aí fora exemplos enormes. Eu confio em Deus, eu estou salvo. Está salvo de quê? Se a vida da criatura não modificou em nada. Se ela não consegue olhar o seu próximo sofrendo e estender a mão. Acha que decorar um livro, que é a Bíblia, vai lhe trazer a salvação. E aí a doutrina vem desmistificar isso. Não adianta você adorar a Deus e ser inimigo do seu irmão. Não adianta você adorar a Deus e querer tomar dele o que ele conquistou. Não adianta você adorar Deus e não amar o seu irmão. Então, Jesus veio estabelecer para nós a era do amor. E a doutrina veio mostrar para nós o resultado desse amor na nossa existência e na nossa vivência. Nós somos seres espirituais, que o nosso corpo físico é a nossa roupa, que nós usamos para aqui conseguirmos viver. Mas que a nossa essência é a essência divina, é a essência espiritual. Então, diante dessas revelações, nós nos tornamos espíritos livres das mazelas de antigamente. Não estamos mais atados a uma fé irracional, onde precisaria de oferendas, precisaria agradar a Deus de forma de sacrifícios para que Ele não punisse, para que Ele ficasse satisfeito com os povos daquela época, se fazia grandes sacrifícios, porque achava-se que Ele punia e que Ele castigava. Se perdia-se uma guerra, nós estamos sendo punidos. Se a colheita se perdia, nós estamos sendo punidos. Então, isso tudo cai por terra e a gente vê realmente que o espírito é o somatório da sua caminhada evolutiva. E mostra para a gente a reencarnação, a nos alertar para que a gente possa visualizar que a gente não consegue tudo de uma vez só. Que o Pai é tão amoroso, tão infinito em seu amor, que dá para a gente quantas oportunidades nós precisarmos para compreendermos as leis da vida, para que nós possamos aprender a viver, a sermos bons, porque, afinal de contas, se Deus pune, se Deus castiga, qual a razão de ser bom? Se ali na frente, num pequeno deslize, eu posso ser condenada eternamente a um castigo. Então, a mudança dessa visão divina, ela traz aos nossos corações um alívio. Apresentando a reencarnação para a gente vê que a gente não perde nada. Que os nossos amores, que os nossos bem mais preciosos, que os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, nossas mães, nossos pais, não se perdem. Que vamos retornar, que a reencarnação dá para a gente a oportunidade de voltar, novas e novas oportunidades, mas em papéis diferentes. Para que, se eu cometi um erro na minha caminhada, eu vou estar nesse papel, nesse personagem, para que eu possa vivenciar esse erro que eu cometi. E com esse erro, eu vou tirar os meus acertos, eu vou aprender a usar a minha razão. E vou conceber que o caminho das ilusões, que o caminho dos enganos, que ainda faz parte do nosso mundo, da nossa caminhada, me faz muito mal. Me faz com que eu esteja sempre reiniciando, enquanto poderia estar
caminhando mais lá na frente. Então, a doutrina abre para a gente um leque de oportunidades que até então nenhum profeta tinha trazido para nós. E mais ainda, ela não é a voz de uma pessoa. Ela é a voz dos espíritos, dos enviados de Deus, que já viveram aqui, que já passaram todas as experiências que nós estamos passando e conseguiram se libertar do materialismo que aprisiona, se conseguiram libertar do egoísmo, que é a chaga da humanidade, da vaidade, do orgulho, e agora estão trabalhando em prol do nosso progresso. Nada melhor para nós, iniciantes na nossa caminhada, imaturos que somos, ver na nossa frente alguém muito mais experiente nos guiando. É que nem a criança. A criança precisa da visão dos pais, precisa dos exemplos dos pais. E eles precisam tanto desse exemplo que a sua educação e a formação do seu caráter é calcada em cima das atitudes e das posturas paternas e maternas. Então, a gente vê o quanto essa liderança é importante para a gente. Eu tenho até uma amiga espírita também, do grupo que a gente frequenta, que as crianças hoje estão com muita dificuldade de conseguir separar o que é bom para ela e o que não é. O que vai fazer bem lá na frente, no futuro, e o que não é. Então, a tecnologia hoje, que invadiu a nossa casa, e é a era digital dos nossos filhos, dos nossos netos, as crianças não estão conseguindo separar tempo para estudar e para se dedicar ao lazer. Minha filha vive isso intensivamente com o meu neto de 12 anos. E essa minha colega também está vivenciando isso com o filho dela. Ela colocou ele numa escola aí que tem um termo e tudo, onde a criança não tinha trabalho de casa, não tinha prova, não tinha nada. Todo o material didático ficava numa prateleira. A criança, por si só, tinha que ir lá buscar o que ela queria aprender. Então, num psicológico imaturo, isso não é muito funcional, porque, afinal, o filho dela começou, dentro da sua classe, dentro da sua turma, a ficar para trás. Afinal de contas, ele não se sentia estimulado a ir lá buscar os livros que ele queria estudar. Então, ela percebeu que aquele colégio não estava fazendo muito bem para ele, e mudou. Na mudança, ele sofreu um choque muito grande. E aí começou-se, o trabalho de readaptação, de professores particulares e essas coisas todas. E as crianças hoje, os pais têm uma necessidade grandiosa de compensar a sua ausência, porque pai e mãe hoje trabalham, então eles dão tudo. As crianças hoje não têm limite, eles têm tudo que possa imaginar. E o filho dessa minha colega tem um pouco mais ainda, porque eles têm uma situação muito boa. Então, ela fala: eu não sei o que eu vou fazer com você, meu filho. Eu vou te tirar o computador, o celular, o tablet, os games, tudo o que possa. Me ajuda, eu preciso de ajuda para te ajudar. Ele fala assim: mãe, pode tirar, mas olha só, quando eu pedir, não cede não, porque quando você cede, eu quero. Eu não resisto. Então, quando você disser não para mim, tem que ser não mesmo. Não deixa, porque se você deixar, eu vou pegar. Então, fez esse acordo com a mãe. E com esse acordo, a gente vê a diferença de maturidade para os meus filhos há 30 anos atrás. Onde eu determinava o horário para estudar, a forma que estudar, o castigo que eu queria dar. Por quê? Porque não se tinha tanta liberdade de expressão, tanta igualdade entre os pais e os filhos. A humanidade é assim. Mesmo ainda na infância,
intelectualmente, nós já estamos avançados. Os espíritos estão reencarnando para impulsionar essa nova era. São espíritos altamente intelectualizados, mas que, como essa criança, precisa ainda da condução moral, precisa ainda da figura paterna e materna para guiá-lo nas suas escolhas. Porque, como a doutrina espírita apresenta para nós o nosso livre-arbítrio, de forma que ela não nos cobra nada, mas espera muito de nós, nós precisamos saber escolher. Nós precisamos escolher o que é melhor, não por ser finito que nós somos, mas por o ser espiritual que nós já sabemos e temos consciência que nós somos. Então, essa maturidade mudou. Eu hoje diria que eu, Sandra, não teria condições, da forma como eu eduquei meus filhos, educar os meus netos. Primeiro que neto é diferente, né, gente? É um doce, é uma coisa assim de Deus, onde a gente fica babando, sem saber aonde cabe tanto amor por essas criaturinhas, que são pedaços dos nossos pedaços, filhos de alma das nossas almas. Então, a gente vê que não falta nada na gente, que não falta amor, que não falta intenção, que não falta bondade, falta o uso da razão. E para isso, a doutrina chegou para nós como um presente grandioso, como um trabalho gigantesco da espiritualidade, para que ela possa conduzir o nosso raciocínio, para que ela possa esclarecer as nossas mentes, de forma que nós possamos viver naquilo que a gente crê. Não existe mais espaço para acreditar numa coisa e vivenciar outra. O meu colega sempre me dizia, eu falava assim: olha, Roberto, o teu irmão, que já era um rapaz, não está indo por um caminho muito correto. Ah, Sandrinha, deixa ele. Quando ele estiver mais velho, ele aceita Jesus e se modifica. Eu disse, pois é, mas aquilo que ele contraiu de dívida na caminhada dele, isso não se apaga do seu somatório. Ah, aceitando Jesus, apaga sim. Então, uma ilusão, um ledo engano, e que a gente lá na frente vai responder pela imaturidade, pela preguiça mental. Porque isso é preguiça mental. Porque se a gente estudar o Evangelho, estudar a Bíblia, tirar aquela forma alegórica e querer verdadeiramente ter vontade, ser racional, você vai encontrar lá todos os ensinamentos necessários à sua caminhada evolutiva. Então, não existe a ilusão da religião. Existe o adepto que quer se iludir. Na doutrina espírita, nós temos também assim. Tem gente que não sai de casa se não consultar o seu guia, que não dá um passo na sua existência se não consultar o guia. Aí vira essa crendice do guiísmo dentro da doutrina espírita. E a nossa liberdade de escolher? E o nosso livre-arbítrio? E é o nosso raciocínio? Já não sabemos que colheremos aquilo que plantamos? Então, se queremos um futuro de luz, essa luz precisa acontecer dentro de nós. Essa luz precisa acender dentro de nós. E é essa semente luminosa que a doutrina espírita, de forma definitiva, vem fazer germinar. Vem fazer com que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, nessa viagem interior, e achar lá o ser divino que existe dentro de nós. Vós sois deuses. Não existe afirmativa mais linda do que essa de Jesus.
podes fazer o que eu faço e muito mais. Então nós somos grandiosos. Nós fomos criados pela luz e para a luz. Então não existe a mínima possibilidade de continuarmos em trevas. Toda essa movimentação por que passa o planeta é uma revolução para o nosso consciente. Jesus era um educador. Kardec era um educador. A doutrina espírita é educadora. Se fazemos uma prece, se vocês pensarem bem, a função da prece é educadora. Porque quando entramos em comunhão com as potências divinas, começamos, se formos sinceros na nossa prece, a prece do coração. Nós vamos começar a buscar dentro de nós, Senhor, eu hoje tive tal atitude que não foi boa, que vai contra os princípios que eu estabeleci para a minha vida. Me perdoa. Então, quando você faz isso, você está identificando em você os erros cometidos. Então, a prece é, acima de tudo, educadora. Tudo na nossa existência é educação, para que nós possamos, educados, educar o nosso pensamento, a nossa casa mental, que é onde acontece tudo, para que a gente possa, lá na frente, ser os espíritos luminosos que está destinado a cada um de nós. A nossa caminhada faremos nós individualmente, mas o nosso progresso é coletivo. A felicidade, a prosperidade precisa ser coletiva. Então, existe ainda raças e povos matando, guerreando em nome do nosso Deus. Mas essa ainda é aquela fé lá atrás de Moisés. É a fé bruta, a fé que não racionaliza, a fé que não sabe a sua origem e não sabe o seu destino. Tanto que eles dão os seus corpos físicos para que possa trazer prejuízo ao próximo, achando que estão fazendo isso a bem de Deus. Então, toda essa visão, a nova era precisa modificar. E nós somos não melhores que ninguém, mas os instrumentos que Deus, no momento, tem as mãos para que essa mudança comece a acontecer, para que essa nova era possa se instalar no nosso planeta. Nós somos aqueles que podem vivenciar a religião e praticá-la na sua forma íntegra. E é isso que a doutrina espera de nós. Essa atitude, essa postura positiva, de forma que nós possamos fazer a diferença no nosso planeta. A doutrina espírita é a luz da razão. E para isso, nós precisamos nos auto-iluminarmos. Joana de Ângeles trabalha tanto nos seus livros o psiquismo da criatura humana, as suas fraquezas, mas trabalha sistematicamente o seu potencial, para que o ser possa identificar dentro de si a condição da sua própria felicidade. A luz interior que está dentro de nós, nessa semente moralizadora que nós estamos fazendo germinar já há alguns anos com o advento da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido. Ela é aquilo que Jesus nos prometeu, de forma que ela vem nos esclarecer de forma bastante lógica e racional aquilo que Jesus trouxe por parábolas. Compreender
a nossa responsabilidade enquanto espírito dentro da organização universal. Cada um de nós traz a sua missão, a sua pequenina tarefa dentro do contexto universal. Porque quando nós pensamos em missionários, nós pensamos em almas grandiosas que fizeram os seus feitos. Eu estava lendo hoje, relendo na realidade, sobre Gandhi. E a gente vê aquela alma, aquele ser moral e racional, usando da sua estrutura psicológica e religiosa para conduzir um povo à libertação sem um gesto, uma atitude de violência. Então a gente vê que é possível nós conseguirmos essa maturidade espiritual. Basta que a gente queira. Basta que a gente possa realmente se sentir capaz e seguro de fazer essa viagem interior, de buscar esse homem velho, trazer ele à tona, encará-lo de frente e aí sim começar a ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. O que eu preciso fazer para, ao desencarnar, estar melhor do que eu estou agora? Eu preciso ser bom. Só a caridade, como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Só a caridade pode nos levar a um patamar de espiritualidade melhor do que nós estamos agora. E a gente se pergunta, como ser caridoso? Como ser bom? E aí, para isso, a gente precisa ser desprendido, porque, afinal de contas, a ingratidão ainda faz parte da nossa convivência e do nosso currículo. Então, se eu fizer aqui, eu não posso esperar o retorno ali. Eu preciso fazer, eu preciso seguir. Por isso que Jesus confundiu os doutos da sua época, porque eles não conseguiam entender isso. Afinal de contas, eles ainda realizavam uma religião de barganha com Deus, onde eles ofereciam e Deus recompensava. Então acabou-se os dogmas, acabou-se os rituais, acabou-se os templos. Agora é a criatura com a sua e com a consciência divina. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque, afinal de contas, nós estamos de frente, encarando a nós mesmos. E aí, quem nós somos? O que eu estou fazendo da minha encarnação? Como eu estou me conduzindo? O que eu já melhorei? Tem gente que diz até que nem é espírita, que está ainda tentando ser, porque não quer a responsabilidade que o termo traz. Porque, afinal de contas, se ele ainda identifica dentro dele as mazelas, se ele se disser espírita, ele acha que ele está mentindo. Mas e o esforço que a gente faz para domar as nossas más tendências? Isso me faz espírita. Eu sou espírita. Então, eu não tenho vergonha de botar lá no papelzinho do censo. Eu não tenho vergonha de dizer, para quem me pergunta qual é a sua religião, eu sou espírita. Se precisar, a gente esclarece, né? O tipo de espírita, que as pessoas ainda acreditam que existe várias. E está lá, eu tenho um neto de 7 anos, um de 12 e um de 7. E a outra avó é altamente católica. E eles convivem muito mais com ela do que comigo. E aí, dentro do carro, indo levar a avó em casa em Copacabana, a avó pergunta, Eric, qual é a sua religião? E ele, na lata, sem pestanejar, eu sou espírita. Ela, como? Márcio. Ué, mãe, posso fazer nada. Mas poderia estar fazendo muito mais. Poderia atravessar a rua e botar ele na evangelização lá no Rita de Cássia.
poderia estar amadurecendo já essa maturidade, mais ainda, de uma criança de 7 anos. Uma vez no carnaval nós estávamos viajando, e ele devia ter os seus 5 para 6 anos, e o namorado da minha sobrinha, nós estávamos numa praia entre Cabo Frio e Búzios, um canto de praia. Isso foi depois da quarta-feira de cinza. E lá o namorado da minha sobrinha recebeu a informação de que a avó, que estava muito doente, tinha desencarnado. E aí o companheiro começou a chorar muito, minha sobrinha chorava junto com ele. Ele pega a minha mão e fala assim: vovó, vai lá falar com Pedro. Vou falar o quê, meu amor? Diz para ele que a gente não morre. Diz para ele que o avô dele vai voltar, que ele não precisa chorar. Eu falei assim: não, meu amor, vai lá e diz você isso para ele. Ele vai acreditar muito mais em você. Ele é mais seu amigo do que da vovó. Vai lá e diz isso para ele. Ele foi lá, abraçou o Pedro, não sei se ele falou, mas ele ficou ali. Enquanto o Pedro chorava, ele ficou abraçado. Sentimento nato é a nossa fé. Ela só precisa ser alimentada. Ela só precisa ser trabalhada. E para isso, a gente precisa usar da razão e do coração. E aproveitar todas as oportunidades que a reencarnação nos proporciona. Para que a gente possa sair daqui com o lado luz muito maior do que o lado sombra. Para que a gente possa sair daqui com muito mais convicção de que Deus é amor, de que Deus é Pai. E sendo amor, Ele quer o melhor para cada um de nós. E se nós trilharmos no caminho do amor e da sabedoria, nós estaremos vivendo a nova era. Que Jesus nos abençoe.